Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, o único Salvador do mundo. Nós entramos hoje num dos pilares elementares da humanidade, não somente da fé. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que nós possamos estar firmados na sua palavra, crer que o Verbo se fez carne, que possamos compreender onde estão os princípios e a razão da nossa fé. Embora tenhamos palavras para descrever, o que nos faz vivo é o Espírito que habita dentro de nós, que nós só poderemos reconhecê-lo mediante esse agir sobrenatural de Deus. Que essas palavras sejam nosso alimento diário, que possamos entender o milagre da vida humana, não da vida que causa uma existência, mas quando o Espírito age dentro de nós e transforma nosso coração. Esse é o verdadeiro milagre. A regeneração daqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados, ainda que com vida apenas existiam. Que você possa contemplar mais um dia as Sagradas Escrituras, que essas palavras penetrem o seu coração. É assim que eu agradeço e oro ao Senhor. Bom dia a todos. Nosso 11º ponto da Confissão Helvética. Depois os 4 capítulos do dia 296 lendo a Bíblia. Embora nós já estejamos há 332 dias nessa live, nós estamos a 2 dias de completar a leitura das Sagradas Escrituras. E nós chegaremos à inevitável conclusão de que, lendo ainda, é impossível compreender tudo aquilo que o Senhor nos disse. Mas não é por conta da impossibilidade que nós deixaremos de ler, nós leremos eternamente e mergulharemos nessas palavras, sabendo que essas palavras alimentam a nossa alma, essa palavra direciona a nossa vida. Embora nós não possamos conhecê-lo em sua totalidade, nós continuaremos a conhecer tudo aquilo que ele se dá a nós para que possamos conhecê-lo, de maneira que ele possa refletir em nossas vidas tudo aquilo que ele já fez. Vamos então para mais um dia. 11º artigo de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o único Salvador do mundo. Eu não vou me ater a fazer tantos comentários, embora seja meio inevitável, eu vou pegar mais em questões que são talvez eu entenda um pouco complexas, mas tem muitas coisas. É um ponto bem grande aqui, esse 11, então eu vou ler muitas coisas. Mandei para vocês na lista de transmissão, mas de qualquer forma você já tem a Confissão Helvética. Qualquer coisa coloca Confissão Helvética, monergismo.com, monergismo, você vai ver que ela já vai te direcionar à confissão que nós temos usado como referência. Vamos ao que diz. Cristo é verdadeiro Deus. Além disso, ensinamos que o Filho de Deus, nosso Senhor, Jesus Cristo, foi desde a eternidade predestinado ou pré-ordenado pelo Pai para ser o Salvador do mundo. E cremos que ele nasceu, não somente quando da Virgem Maria assumiu a carne, nem apenas antes de que se lançasse os fundamentos do mundo, mas antes de toda a eternidade, e certamente pelo Pai, de um modo inexprimível, Isaías diz, e da sua linhagem, quem dela cogitou, capítulo 53, verso 8. E Miqueias diz, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5, verso 2. Continua dizendo, também São João disse no Evangelho, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Portanto, quanto à sua divindade, o Filho é coigual e consubstancial com o Pai. Verdadeiro Deus, Filipenses 2:11. Não de nome, ou por adoção, ou por qualquer dignidade, mas em substância e natureza. Como disse o apóstolo São João, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
1 João, capítulo 5, verso 20. São Paulo diz também: a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1, verso 2 seguintes. E no Evangelho o Senhor mesmo também disse: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. João 17:5. Continua dizendo, em outro lugar do Evangelho também está escrito: os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-o igual a Deus. João 5,18. Observem que todos os pontos estão muito bem defendidos e definidos pelas Sagradas Escrituras. Se apenas lermos esses apontamentos bíblicos, nós chegaríamos a essas conclusões. E dessa forma que chegaram às devidas conclusões, as conclusões que devem ser preservadas porque elas emanam da fonte verdadeira que é as Sagradas Escrituras. Lembre-se, quem define o que é Deus não sou eu, não é você, não é uma autoridade, é a própria Sagradas Escrituras. E tudo aquilo que estiver escrito nas Sagradas Escrituras é a suprema verdade e o resto apenas opiniões naquilo que talvez nós não fomos chamados a ter. Nós, na verdade, não fomos de forma alguma chamados a termos uma opinião, e sim uma convicção, uma certeza, porque existe só uma verdade. O oposto disso sempre vai ter que ser mentira. Essa é a forma de enxergarmos a realidade para que possamos viver essa realidade. Imagina a instabilidade de crermos parcialmente. Não se trata disso. Ou tomamos a Bíblia como verdadeira, ou automaticamente algo falso ela se torna completamente falsa. Esse é um dos pontos que está alicerçado a fé cristã protestante. Os 5 pontos, eles apontam justamente para essa unidade divina para com o ser humano, revelado por intermédio das Sagradas Escrituras, manifestando a fé e a graça no ser humano como instrumento e objeto da salvação de Deus, onde somente Deus é glorificado mediante o sacrifício expiatório de Cristo Jesus. Tenham essas convicções cravadas em de vocês. Estudem sempre as doutrinas da graça. Talvez você nunca nem tenha ouvido falar disso, mas depois pesquise sobre as doutrinas da graça. Estude sobre as 5 solas, o que se trata isso. O que isso reflete na maneira como nós cremos e enxergamos o mundo. Leia com bastante atenção. Continua dizendo: aceitas, abominamos, pois, a doutrina ímpia diário e de todos os arianos contra o Filho de Deus, especialmente as blasfêmias do espanhol Miguel Serveto e de todos os servetanos, que Satanás por meio deles retirou o inferno, por assim dizer, e vai espalhando por todo o mundo, audaciosamente e impiamente. Você vai ver aqui essa doutrina diária, o arianismo, ela é muito comum, tá? Ela é muito comum, de qualquer forma. Nós devemos meditar acerca do que Cristo é. Se você meditar acerca do que Cristo é, naturalmente você vai ver aquilo que é errado. O arianismo, onde não enxergavam que Jesus era Deus, para você talvez ter um pouco mais essa clareza, muitas crenças são completamente arianas, tá? Existem outras. Você vai ver a testemunha de Jeová não reconhece que Jesus é Deus. Quando alguém vier conversar com você acerca de testemunha de Jeová, pergunta se Jesus Cristo é Deus encarnado. Eles não vão reconhecer isso, tá? Então prestem muita atenção. Vamos para os próximos pontos. Cristo é verdadeiro homem, tendo verdadeira carne. Cremos também e ensinamos que o eterno Filho do eterno Deus se fez filho do homem, da semente de Abraão e Davi. Não com concurso carnal do homem, como diz Hébio, mas concebido do Espírito Santo, com toda a pureza e nascido da sempre Virgem Maria. Como a história evangélica cuidadosamente nos explica. Mateus capítulo 1. E São Paulo diz: ele não assumiu a natureza de anjos,
mas a da semente de Abraão. Também o apóstolo São João diz que todo aquele que não crê que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Portanto, a carne de Cristo não era nem imaginária nem trazida do céu, como erradamente sonhava Valentino e Marcion. Você vai ver mais uma refutação, tá? Mais uma vez. Esses apontamentos, vocês vão ver, ele menciona marcionistas, os maniqueus, pelagianos, são todas questões que foram preponderantes e mantiveram ali o seu resquício histórico. Pensa que nós estamos falando de um documento do século XVI. Contudo, se você for ver os marcionitas, que nós já mencionamos aqui, estava ali no século II. Depois os maniqueus no século III, pelagianos no século IV, arianos no século... Ou pelagianos foi no V. Os maniqueus, os arianos no século IV. Enfim, ao longo de toda essa história, tudo isso começa a se repetir, somente com outros nomes. Então, quando você lê, procure compreender a essência do que se tratam esses desvios doutrinários, na verdade, heresias, porque eles estão mais presentes em nossa vida do que tudo, tá? Nós temos milhares de denominações ditas protestantes, evangélicas, mas não existe uma unidade de pensamento segundo as Sagradas Escrituras. Isso depõe muito contra a nossa fé. Sempre que vai haver algum debate, as pessoas falam, mas vocês nem sabem o que vocês creem. E eu não tiro a razão desses apontamentos. Algumas pessoas até olham para a igreja romana como uma unidade. E eles também não possuem essa unidade, tá? Eles não possuem essa unidade. Você vai ver, o catolicismo tem milhares de ramificações também. Tanto que, se você buscar hoje, as igrejas católicas, elas parecem igrejas daqueles padrões que vocês estão acostumados a verem na igreja evangélica, apenas com uma roupa. A roupagem é bem igual, a única diferença é que vão ter ali uma imagem e até mesmo as falas são muito parecidas, porque é muito derivado o protestantismo que as pessoas vivem hoje do catolicismo. Muito mais parecido com o catolicismo do que até mesmo com o protestantismo, do qual todos esses reformadores reivindicavam. Aqui ele estava tratando essas diferenças de maneira muito gritante. Ele chegava e apontava, ó, as coisas não são dessa forma, o que vocês estão fazendo é completamente errado, e ele deixa esse documento que ficou para posteridade. Imagina que isso daqui foi escrito em 1562, então nós temos aqui um documento que ele passou no crivo do tempo, não por conta de quem ele foi, deste homem que vos escreveu, Henrique Bullinger, mas sim por conta da verdade que ali está contida, do qual o homem não consegue refutar. Então, leia com bastante atenção, se apegue a essas questões, pense que nós somos um país recém-colonizado, 500 anos tem o Brasil aproximadamente. Nós, nós estamos ainda engatinhando, a nossa fé também é completamente deturpada, somos um país colonizado, sincrético, que misturamos milhares de coisas, do quais, embora possa parecer um benefício, ao longo do tempo, nós criamos uma nova identidade, uma identidade onde não tem uma unidade de pensamento. Isso é completamente destruidor. E também não espere essa unidade de pensamento dentre a fé. Isso não haverá. A unidade de pensamento dentre a fé deve ser Cristo como o único e suficiente Salvador, onde a salvação emana única e exclusivamente dele. Os pontos centrais devem convergir. Pense que, ainda que protestantes, nós não reivindicamos o mundo protestante. Nós proclamamos a verdade, nós falamos do que se trata, mas sabendo que aprove Deus que fosse dessa forma. E nós apenas proclamamos o Evangelho crendo que Ele há de abrir os corações. Mas ainda assim nós defendemos com unhas e dentes a centralidade
daquilo que as Sagradas Escrituras dizem. Para você entender, se você ler as confissões de fé, maravilhoso, você vai conseguir entender de maneira um pouco mais profunda. Mas se você se ater já ao credo apostólico, você vai ver essa unidade já da Santíssima Trindade. Você já vai ver o mínimo que uma pessoa deve compreender para entender o que é o cerne da fé cristã. Qualquer desvio ali já se torna bem temerário. E você vivendo uma fé falsa, você vai caminhar com uma vida falsa que vai te levar para um lugar onde a falsidade reina. E você sabe qual o lugar que a falsidade reina. Então vamos continuar, tá? Aqui, a alma racional em Cristo. A alma racional em Cristo diz assim: além disso, nosso Senhor Jesus Cristo não possui uma alma desprovida de percepção e de razão, como pensava Apolinário, nem carne sem alma, como ensinava Eudômio, mas alma com sua razão e carne com seus sentidos, pelos quais, por ocasião de sua paixão, ele suportou dores reais, como ele mesmo testifica quando diz: a minha alma está profundamente triste até a morte, agora está angustiada a minha alma. Ele refutava todas as pessoas por intermédio de palavras. Tudo aquilo que foi escrito aqui, ele o fez porque era o meio mais, era o único meio que existia. E esses conhecimentos estavam ali se tornando cada vez mais populares e já estava também criando suas raízes. Então ele visava refutar. Hoje não, hoje você vê vídeos de reacts. Alguma pessoa fala alguma coisa, vai outra e faz um react. Então, lógico, a população também é completamente diferente daquela época. Lembre-se que nós, somente no século XVIII, que conseguimos alcançar bilhão, né, de pessoas, de habitantes. Então, sempre foi um número muito reduzido, agora que existe esse crescimento exponencial. Pense que tudo isso visava resguardar a fé. A sua fé deve estar firmada na verdade para que você possa refutar esses erros. Não de ficar falando para a pessoa que ela está errada, mas vivendo de maneira certa. Então, pense com muito carinho acerca de tudo isso que está escrito, tá? Então, você já acabou de ver mais uma coisa acerca da alma racional de Cristo. Agora, as duas naturezas em Cristo. Reconhecemos, portanto, duas naturezas ou substâncias, a divina e humana, e no mesmo Senhor Jesus Cristo, Hebreus capítulo 2. E dizemos que elas estão ligadas e unidas uma à outra de tal modo que não foram absorvidas ou confundidas ou misturadas, mas unidas ou integradas numa pessoa, com as propriedades das naturezas intactas e permanentes. A dupla natureza de Cristo, que nós já abordamos bastante sobre isso. Daí diz no próximo ponto: não dois, mas um só Cristo. Assim, não adoramos dois, mas um Cristo, o Senhor, um verdadeiro Deus e verdadeiro homem, segundo a natureza divina, consubstancial com o Pai e segundo a natureza humana, consubstancial com o homem e semelhante a nós em todas as coisas, exceto no pecado. Hebreus 4,15. Ele não tira de forma alguma qualquer resquício da sua humanidade e da sua divindade. Lembre-se que nós já abordamos algumas questões aqui, falando acerca da construção de imagens de Cristo, de tentarmos enfraquecer a sua divindade. Devemos prestar muita atenção com todas essas coisas. Nós deveremos representar Jesus sempre como Deus, Deus encarnado. Portanto, se faz necessário conhecermos as Sagradas Escrituras para que não cometamos esses erros, que são erros de natureza gravíssima, tá? Continua, não dois, mas um só Cristo. Foi esse que eu acabei de ler, né? Então, quando ele diz essa questão, tem outro ponto que eu gostaria. Semelhante a nós em todas as coisas. A exceção sempre está relativa ao pecado. Não existiu ninguém que habitou na terra que não pecou, à exceção de Cristo Jesus. A coisa comum de Cristo a nós, a toda a humanidade, é o sofrimento. Cristo padeceu sofrendo, de forma que podemos olhar para a universalidade do sofrimento. Todo ser humano vai sofrer, então não busque
razões porque você sofre, porque Cristo sofreu, todos nós sofreremos, e o sofrimento também é um meio pedagógico de nos ensinar coisas da vida. Tanto que muitas coisas que você aprendeu por meio do sofrimento e da dor. E a dor também, ela é um grande professor. Que nós possamos extrair aprendizados disso, mas sabendo que a maior dor quem suportou foi Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele mais uma vez retrata acerca das seitas. Certamente abominamos o dogma nestoriano, que de um Cristo faz dois e dissolve a união da pessoa. Semelhante, execramos totalmente a loucura de Eutiques e nos monotelistas ou monofisistas, que destrói a propriedade da natureza humana. Ele já aqui também traz mais ou menos a definição, essa questão da natureza humana sendo também subjugada pela natureza divina. Continua, a natureza divina de Cristo não sofreu e a humana não está em toda parte. Portanto, de modo nenhum ensinamos que a natureza divina em Cristo sofreu, ou que Cristo em sua natureza humana ainda está neste mundo e ainda em toda parte. Pois nem pensamos nem ensinamos que a realidade do corpo de Cristo cessou depois de sua glorificação, ou que foi deificado e deificado de tal modo que ele tenha deposto as suas propriedades com respeito ao corpo e à alma, e esse se tenha mudado inteiramente uma natureza divina e passado a ser uma substância una. O que ele está dizendo aqui? Que Cristo Jesus ainda habita em corpo, ocorre que em corpo glorificado. Está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Estão entendendo essas questões? Coloque aí, porque são questões bem complexas, né? Esse tratado, essa confissão é muito bela e ela aborda de maneira bem profunda questões de profundidade complexa teológicas, tá? Então, vocês estão tendo acesso a um documento que é muito robusto, e ele sintetiza muito bem essas frases. Se tiverem dificuldades, coloquem aí. Eu fico com muito medo quando vocês não falam, porque às vezes pode ser o silêncio, às vezes não é concordância, é dúvida. Porque quando vocês perguntam, significa que vocês ao menos estão pensando. Então pensem. Pensem porque pensar é um requisito humano. Mais uma vez ele retrata acerca das seitas. Por isso, de maneira nenhuma aprovamos ou aceitamos as argúcias sem argúcia, intrincadas e obscuras de Schwingui-Feldt e de semelhantes dizedores de sutilezas. Em suas disserções pouco consistentes sobre essa questão, nem somos Schwinkenfeldianos. Eu não consigo nem escrever, nem falar direito do que se trata isso. De qualquer forma, eu não fui pesquisar mais profundamente acerca desse termo aqui também, tá? Então não tenho como te trazer de maneira propícia isso, porque demora muito tempo, tá? Demora muito tempo. Qualquer tipo de pesquisa, você vai ter que buscar em vários lugares. Eu não fiz. Então, mas o simples fato de você já saber o que está se tratando, você vai ver que eles estavam provavelmente tratando de temas que são opostos. Então, eu não acreditava que isso daí seria de grande valia. Então, não tem coisas que não vai ser necessário ficar mergulhando. Não dá para ficar gastando muito tempo estudando o errado. Nós temos que estudar aquilo que é certo. Se você for pegar, você nota que você pegou um dinheiro falso porque você conhece muito bem o verdadeiro. Então conheça bem o verdadeiro e quando o falso aparecer na sua mão, naturalmente você verá que é falso. Agora, se você não tem hábito de pegar a verdade em suas mãos, quando o falso estiver, você vai ser enganado. Usa essa lógica na vida que faz muito bem. Continua dizendo: nosso Senhor verdadeiramente sofreu. Cremos, além disso, que o nosso Senhor Jesus Cristo verdadeiramente sofreu e morreu por nós em carne, como diz São Pedro, 1 Pedro 4:1. Abominamos
impíssima loucura dos jacobitas e de todos os turcos que blasfemam do sofrimento do Senhor. Ao mesmo tempo, não negamos que o Senhor da glória foi crucificado por nós, segundo as palavras de São Paulo em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 8. Observe que ele está retratando ponto a ponto do sofrimento da divindade de Cristo, das duas naturezas, também do não padecimento integral da sua unidade, corpo e espírito, tudo isso de maneira muito detalhada. Continua dizendo: comunicação de propriedades de linguagem. Aceitamos e aplicamos pia e respeitosamente a comunicação de propriedades de linguagem derivada da escritura e usada por toda a antiguidade para explicar e reconciliar passagens aparentemente contraditórias. Cristo verdadeiramente ressuscitou dos mortos. Cremos e ensinamos que o mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, em sua verdadeira carne, na qual fora crucificado e morrera, ressuscitou dos mortos, e que não foi outra carne que ressuscitou, mas a que foi sepultada. Nem foi o Espírito que subiu ao alto, em vez da carne, mas ele reteve seu verdadeiro corpo. Portanto, ainda que seus discípulos pensassem ver o Espírito do Senhor, ele lhe mostrou as mãos e os pés marcados realmente com sinais dos cravos. Perdão. Então ele está retratando aqui os sinais dos cravos e das feridas, e juntou: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai e me verificam, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Imagina que Jesus carregava as marcas do seu sofrimento. Dessa forma, manifestando e tendo a certeza de que se trata do corpo. O corpo que habitou aqui em terra é o mesmo corpo que foi glorificado. Resumidamente é isso. Cristo verdadeiramente subiu aos céus. Eu vou voltar nesse ponto do mesmo corpo. Algumas pessoas olham e imaginam que seria outro corpo. Então, cuide bem desse corpo também, tá? Observe que nosso corpo não pode ser desprezado aqui na Terra. Muitas pessoas desprezam seu corpo como que se fosse nele habitando o pecado. Não, nele habita sua alma, corpo que será glorificado. Então, cuide bem do seu corpo, cuide bem da sua saúde. Nós vemos as marcas de Cristo ainda carregadas no seu corpo. É lógico que lá você não vai ficar verificando a sua vaidade, não é sobre isso. Não é sobre isso, mesmo porque o corpo de Cristo estava ali tal qual habitou em terra. Que você possa prestar muita atenção quanto a isso e cuidar do seu corpo como um presente divino. Muito válido trazer esses apontamentos, porque muitos têm desprezado a sua saúde, não têm cuidado bem da sua saúde, não têm se alimentado bem, não têm treinado, não têm cuidado deste corpo que é o templo onde habita o Espírito Santo. Então, toma vergonha na cara, vai treinar, faz o que deve ser feito, se alimente bem, viva para glorificar a Deus por intermédio da sua vida. De maneira integral, tá? Continua dizendo: Cristo verdadeiramente subiu ao céu. Cremos que no nosso Senhor Jesus Cristo, em sua própria carne, subiu ao céu. Subiu acima de todos os céus visíveis e ao supremo céu, isto é, habitação de Deus e dos bem-aventurados, à destra de Deus o Pai. Embora isso signifique participação igual em glória e majestade, considera-se, contudo, também como um lugar definido, acerca do qual o Senhor, falando no Evangelho, diz: vou preparar-vos um lugar. João 14:2. O apóstolo São Pedro também diz: ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas. Atos 3:21. E do céu mesmo Cristo retomará para o juízo. Calma aí. Pronto. Quando a impiedade no mundo estiver no seu máximo, e quando o anticristo, tendo corrompido a verdadeira religião, tiver envolvido todas as coisas com superstição e impiedade, e tiver cruelmente assolado a igreja com sangue e fogo. Daniel capítulo 11. Aqui você já vê as questões apocalípticas, inclusive mencionando o livro de Daniel.
Mas Cristo voltará para reclamar os seus, e pela sua vinda destruir o anticristo e julgar os vivos e os mortos. Atos 17:31. Mortos ressuscitarão, 1 Tessalonicenses 4:14. E os que naquele dia, que é conhecido de todas as criaturas, Marcos 13:32, estiverem vivos serão transformados no abrir e fechar de olhos, e todos os fiéis serão arrebatados ao encontro de Cristo nos ares, para assim entrarem com ele nas benditas mansões e viverem para sempre. 1 Coríntios 15:51. Mas os incrédulos ou ímpios descerão com os demônios para o inferno, a fim de arderem para sempre e nunca serem libertados dos tormentos. Mateus 25:46. Aceitas. Condenamos, portanto, todos que negam a ressurreição real da carne. 2 Timóteo 2,18. Ou que com João de Jerusalém, contra quem escreveu São Jerônimo, não pensem corretamente acerca dos corpos glorificados. Nossa, ainda tem muita coisa. Vamos continuar. Calma aí que agora eu perdi onde eu estava. Condenamos também os que ensinam que os demônios e todos os ímpios serão um dia salvos. Olha isso, é muito, muito sério essa questão. Condenamos também os que ensinam que os demônios e todos os ímpios serão um dia salvos, e que haverá o fim dos castigos. O Senhor declarou com clareza, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. Marcos 9:44. Condenamos, além disso, os sonhos judaicos de que haverá uma idade áurea na terra antes do dia do juízo, e que os piedosos, tendo subjugados todos os inimigos ímpios, entrarão na posse de todos os reinos do mundo. Pois a verdade evangélica em Mateus capítulo 24 e 25, Lucas capítulo 18, ensino apostólico, e 2 Tessalonicenses capítulo 2 e 2 Timóteo capítulo 3 e 4 apresentam coisas inteiramente diversas. Então imagina, todo esse documento demandou um trabalho imensurável de ser escrito. Imagina que não é que nem hoje não. Você coloca ali no chat GPT, ele vai te mostrar todas essas questões. Se você direcionar de maneira propícia, eles tinham apenas as Sagradas Escrituras e faziam as anotações de maneira precisa. Imagina separar de maneira temática, se lembrar dos lugares dos quais estavam devidos apontamentos. É somente Deus capacitando mesmo. Imagina 1189 capítulos, 31.103 versículos. Como ter essa capacidade aguçada? Nossa, eu me sinto um ignorante muitas vezes, lendo as Sagradas Escrituras e depois vendo o que esses homens fizeram. Hoje nós não conseguimos focar muito tempo, né? Nós temos recursos tecnológicos e ainda assim nossa atenção está completamente dispersa. Nós vivemos uma geração de pessoas completamente doentes. Que Deus possa ter misericórdia de nossas vidas e também nos dar capacidade para que possamos proclamar o Evangelho de maneira que pessoas conheçam o verdadeiro Deus revelado nas Sagradas Escrituras. A morte, o fruto da morte e ressurreição de Cristo. Além do mais, pela sua paixão e morte, e tudo que, em sua carne e na sua vida, ele fez e suportou por nossa causa, nosso Senhor reconciliou o Pai Celestial com todos os fiéis, expiou o pecado, desarmou a morte, arruinou a condenação e o inferno, e pela sua ressurreição dos mortos, trouxe de novo e restituiu a vida e a imortalidade. Ele é a nossa justiça, a nossa vida e ressurreição. E em uma palavra, a plenitude e perfeição de todos os fiéis, a salvação e mais completa suficiência. O apóstolo diz: aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e viesses a plenitude da vida nele. Colossenses capítulo 1 e 2. Nós vemos aqui a morte eficiente de Cristo na cruz do Calvário, do qual expia nossos pecados e vence a morte. Continua, Jesus Cristo é o único Salvador do mundo e o verdadeiro Messias esperado. Olha que belo, olha que belo. Ensinamos e cremos que Jesus Cristo, nosso Senhor, é o único eterno Salvador do gênero humano e também do mundo inteiro, em que pela fé se salvaram todos que antes da lei, sob a lei e sob o evangelho foram salvos, e em que se salvarão todos que ainda vierem a salvar-se até o fim do mundo. É o próprio Senhor quem diz no Evangelho: o que não entrar pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Eu sou a porta das ovelhas. João 10, verso 1 e 7.
Também, em outro lugar, no mesmo evangelho, Abraão viu o meu dia e regozijou. Capítulo 8, 56 de João. Apóstolo São Pedro também diz: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Cremos, portanto, que seremos salvos mediante a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, como nossos pais foram. Atos 4:12, 10:43, 15:1 diz. São Paulo também diz: todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguiam. A pedra era Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, verso 3. Assim lemos que João diz: Cristo era o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E João Batista testificou que Cristo é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Eis que porque professamos e pregamos com toda clareza que Jesus Cristo é o único Redentor e Salvador do mundo, o Rei e Sumo Sacerdote, o verdadeiro Messias esperado, aquele que santo e bendito que todos os tipos da lei e todos os vaticínios dos profetas prefiguraram e devemos e prometeram, e que Deus o designou anteriormente e nos enviou, de modo que não devemos esperar nenhum outro. Nem nos resta agora outra coisa que darmos a Cristo toda a glória, nele crermos, somente nele descansarmos, desprezando e rejeitando todas as demais ajudas da vida. Com efeito, decaíram da graça e tornaram Cristo para si todos os que buscam a salvação em qualquer outra coisa que não somente em Cristo. Esse finalzinho é de extrema importância, tá? Então, nem, mais uma vez eu vou ler, nem nos resta agora outra coisa que darmos a Cristo toda a glória. Nele crermos, somente nele descansarmos, desprezando e rejeitando todas as demais ajudas na vida. Com efeito, decaíram da graça e tornaram Cristo vão para si todos os que buscam a salvação em qualquer outra coisa que não somente em Cristo. Não é pela sua força, não é pelas suas capacidades, mas é pela misericórdia de Deus em escolher salvar o homem que nós poderemos ter essa suprema confiança. Termina da seguinte forma: os credos recebidos de 4 concílios. E para dizer, muito em poucas palavras, cremos que de todo o coração e livremente confessamos a viva voz tudo que foi definido com fundamento nas Escrituras Sagradas a respeito do ministério da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, compreendido nos credos e decretos dos 4 primeiros venerandos sínodos, reunidos em Nicéia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia. Depois estudem, eu já falei com vocês acerca disso, já falei com vocês acerca desses credos, que vocês possam ler depois, busquem compreender do que se trata esse credo de Nicéia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia, juntamente com o credo do bem-aventurado Atanásio e todos os credos similares, e condenamos tudo o que for contrário a eles. E dessa maneira mantemos inviolada ou intacta a fé cristã, ortodoxa e católica, sabendo que nada se contém dos credos atrás citados que não seja conforme a palavra de Deus e que não contribua ao mesmo tempo para uma exposição pura da fé. Isso deve estar fixado em nossa mente. Quando ele menciona assim, ortodoxa, ele traz uma ordem, algo, um preceito que está intimamente ligado à firmeza, a a uma firme convicção inabalável. Quando ele diz católico, católico, lembre-se, católico significa universal. Quando ele está falando acerca dessa fé católica, a fé universal, a fé, lembre-se, que pode ser definido como instrumento de Deus para nos resgatar, que é manifesto muitas vezes. A nossa fé está manifestada em uma pessoa, naquilo que ele viveu, que foi redigido por intermédio das Sagradas Escrituras. Então, tudo aquilo que estiver de acordo com as Sagradas Escrituras, nós concordamos, e tudo aquilo que for contrário, nós negamos. É isso. Então vamos para os nossos 4 capítulos de hoje. Perguntou se eu faço as lives todos os dias. Sim, todos os dias, 5h59 da manhã, 4 capítulos da Bíblia. E nós abordamos outros temas também que são alicerces da nossa fé cristã protestante. Vamos para os nossos 4 capítulos. Estamos quase terminando. Quem já terminou de ler? Quem não aguentou e terminou de ler já antes? Só para falar que terminou antes. Fala a verdade. Já terminou, né? Que bom. Que bom que tem pessoas que já terminaram antes. Eu tenho certeza que já.
porque quando vai chegando no fim, nós aceleramos e fala assim, nossa, falta tão pouco, deixa eu ler e depois eu vou conseguir compreender. Nós estamos agora no capítulo 10 de Zacarias, do 10 ao 13. 10 ao 13, daí faltarão apenas 5 capítulos. Olha que maravilha. Aqui no capítulo 10, nós vamos ver a restauração do povo por intermédio do Senhor. Diz assim no começo: peçam ao Senhor chuva na primavera, pois ele forma as nuvens de tempestade. Ele enviará aguaceiros para que todos os campos se tornem pastos verdes. Os ídolos do lar Os ídolos do lar dão conselhos inúteis, os adivinhadores só predizem mentiras, e os que interpretam sonhos proclamam falsidades que não trazem nenhuma consolação. Por isso meu povo anda sem rumo, como ovelhas perdidas que não têm pastor. Lembre-se em João que Jesus retrata muito belo essas questões que devem ser meditadas sempre. Isso daqui é algo completamente contemporâneo, tá? Nós vemos ainda ídolos nos lares, pessoas querendo interpretar sonhos falsos que não trazem nada de edificação para nossas vidas. No final, nós também vivemos uma geração de um povo que anda sem rumo, como ovelhas perdidas que não possuem pastor, porque estão se curvando diante de outros deuses e não daquele que foi descrito nas Sagradas Escrituras. Portanto, leia as Sagradas Escrituras. Ah, não, mas tal pessoa, não existe tal pessoa. Não existe tal pessoa. Existe um único Cristo e uma única palavra que é as Sagradas Escrituras. Se falarem de maneira divergente a isso, que seja refutado, que seja negado. Muitas pessoas falam de Deus sem ao menos conhecer a palavra de Deus. Pense que muitos pastores, ditos pastores, sequer leram a Bíblia uma vez de Gênesis e Apocalipse. As pessoas olham para essa questão intelectual com desprezo. Não há como conhecer a Sagrada Escritura sem ler as Sagradas Escrituras. Nós conhecemos mediante a iluminação, mas mediante contemplarmos com os nossos olhos e estudarmos. Então, se você está numa igreja que não valoriza o que as Sagradas Escrituras dizem, não pode condizer com o que as Sagradas Escrituras dizem. Salvo raras exceções de pessoas que são ali, vivem em situações precárias, que aprove Deus alcançá-los, não há outra razão para não conhecermos as Sagradas Escrituras. Pensa que Deus escolheu se revelar por intermédio de uma palavra. Então, obviamente, também nos capacitaria a compreendê-la por intermédio da leitura. Então, leiam, leiam. Pensa, uma pessoa que é analfabeta, que não sabe ler, não é diferente de uma pessoa que sabe ler, mas não o faz. A leitura, ela mexe com questões da sua mente. Isso já tem milhares de estudos, do qual nenhuma outra atividade vai fazer. Então, que você pratique esse exercício mental para a honra e glória de Deus, tá? Para não ser enganado. Você vai ver a ira do Senhor quanto a esses pastores. Olha o que ele diz: minha ira arde contra seus pastores, eu castigarei esses líderes, pois o Senhor dos Exércitos chegou para cuidar de Judá, seu rebanho. Ele tornará forte e glorioso como um majestoso cavalo na batalha. De Judá virá a pedra angular, a estaca da tenda. Ele traz daí já essas profecias acerca do Messias. Ele diz: fortalecerei Judá e livrarei Israel. Eu os restaurarei porque tenho compaixão deles. Observe que essa restauração vem única e exclusivamente dele, não vem da nossa capacidade. A salvação vem única e exclusivamente de Deus. Deus escolheu salvar um povo para si. Continua dizendo. Olha no verso 8. Quando eu assobiar para eles, virão até mim, pois os resgatei. Eles crescerão e se tornarão numerosos como antes. Imagina ele chamando esse assovio, do qual seria o suficiente para nos chamar. Da mesma forma que quando essa palavra é proclamada, soa como um assovio dentro do coração morto, do qual ele desperta e caminha para fora do túmulo. Tal qual aconteceu com Lázaro. Morto dentro de um túmulo, Jesus dá a ordem e ele se levanta e caminha. Esses somos nós. Tal qual também o vale de ossos secos, onde o Espírito penetra, cria carne e sustenta aqueles corpos para que eles andem. Senão, seremos apenas mortos-vivos caminhando por essa terra. Que Deus possa operar no seu coração por intermédio dessa palavra.
Você vai ver aqui a soberania de Deus em tudo. Olha o verso 12. Por meu poder fortalecerei meu povo, e pela autoridade meu nome viverão. Eu, Senhor, falei. Porque um povo entregue a si mesmo, ele só se destruía. O homem só se destruirá se Deus não operar no seu coração. Portanto, clame ao Senhor para que ele opere no seu coração e você seja transformado. Capítulo 11, ele vai retratar também acerca desses bons e maus pastores, mais uma vez. Ele traz uma questão aqui bem importante, onde você vai ver também a questão da mensuração das 30 moedas, que também se repete depois com Cristo sendo vendido por 30 moedas. É fantástico, né? É fantástico ver essas coisas escritas, ver essas coisas escritas 520 anos antes, aproximadamente, né? Porque daí tem 550 aproximadamente, porque tem a idade de Cristo. Imagina que não teve uma correção monetária. As 30 moedas de prata ainda eram as mesmas 30 moedas de prata. Esses fatos não são meras coincidências, mas o cumprimento da vontade de Deus, o cumprimento daquilo que Deus estabeleceu desde a eternidade para que pudesse resgatar um povo para si. Olha como diz o verso 4 do capítulo 12. Assim diz o Senhor, Assim diz, assim diz o Senhor, do capítulo 11, desculpa, tá? Assim diz o Senhor, meu Deus, vai e cuide do rebanho destinado para a matança. Os compradores abatem suas ovelhas sem remorso, e os vendedores dizem, louvado seja o Senhor, pois fiquei rico. Nem mesmo os pastores têm compaixão das ovelhas. Da mesma forma, não terei compaixão dos habitantes dessa terra, diz o Senhor. Eu os entregarei nas mãos um dos outros, e nas mãos de seu rei. Eles devastarão a terra, e não os livrarei. Você vai ver o homem sendo entregue a si mesmo. Continua dizendo ainda a partir do verso 12. Então eu lhes disse: se quiserem, paguem meu salário, mas se não quiserem, não me paguem. Eles me pagaram 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: lance isso ao oleiro, e esse preço fabuloso pelo qual me avaliaram. Peguei as 30 moedas de prata e lancei ao oleiro no templo do Senhor. Nós vemos aqui, mais uma vez, profecias que são tidas como messiânicas, tá? Que apontavam para Cristo Jesus e tudo aquilo que haveria de acontecer. Lembre-se de Judas o comprando com essas 30 moedas. Depois, vocês já sabem de toda a história. Capítulo de número 12. Você vai ver essa promessa de livramento de Jerusalém. Uma coisa muito bela que está aqui nos primeiros versos é isso, ó. Esta é a mensagem que o Senhor anunciou acerca do destino de Israel. Mensagem do Senhor que estendeu os céus, lançou os alicerces da terra e formou o espírito humano. Farei com que Jerusalém seja como uma bebida que deixará, desculpa, cambaleando, quando enviarem seus exércitos para cercar Jerusalém e Judá. Ele traz todos esses apontamentos. Ele diz, depois acerca do verso 10, então derramarei um espírito de graça e oração sobre a linhagem de Davi. Perdão. E os habitantes de Jerusalém olharão para aquele a quem transpassaram e chorarão por ele, como quem chora a morte do filho único. Lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Aqui é claramente a descrição de Cristo. Capítulo de número 13. Naquele dia, uma fonte será aberta para a linhagem de Davi e para os habitantes de Jerusalém, uma fonte para purificá-los de todos os seus pecados e impurezas. Você vai ver o Messias vindo da linhagem de Davi, você vai ver Judá, você vai ver todos esses apontamentos. Por isso que é muito importante você ler com bastante atenção e às vezes até se atentar a essas questões de genealogia, embora seja um assunto meio complexo aparentemente, quando você começa a compreender essa árvore genealógica é muito bela. E as Sagradas Escrituras resguardam isso de maneira muito, muito, muito maravilhosa. Eu abordei até na ministração de terça-feira acerca da árvore genealógica, de forma que nós nos esquecemos facilmente dos nossos antepassados. Se for perguntar aqui, a maioria de vocês não lembra o nome dos seus bisavós, dos 4 bisavós.
Imagina você ser esquecido daqui dentre 2 gerações. Nós perdemos nossas raízes. Contudo, você vai ver um contraste. Pessoas que tiveram famílias alcançadas por Cristo Jesus e foram fiéis ao Senhor, você vai ver que essa história continua a ser perpetuada, porque eles exerceram ali um cuidado para com o restante da sua família. Se você cuidar da sua família, você já está fazendo algo extremamente valioso. Às vezes a gente pensa em dominar o mundo, não, vamos reduzir ao mundo que nós estamos. O mundo aparentemente é muito grande, mas ele é muito pequeno. Pense que hoje morreu milhares de pessoas, cerca de 300 mil pessoas morrem diariamente, tá? Se ninguém morreu na sua vida, para você tá tudo certo. E você não se depara com essa morte. Raramente nós temos pessoas falecendo dentro da nossa vida e nós então pensamos que está tudo bem, mas para muitas pessoas não está. Então, o que você vai entender por isso? Ainda que tenham pessoas sofrendo em milhares de lugares, o simples fato desse sofrimento não chegar até você não te dói. Por isso que eu digo que o mundo é muito pequeno. Então, busque viver de maneira a pregar o evangelho para as pessoas que estão ao seu redor. Ah, eu vou pregar lá na Índia. Não, continue pregando primeiro aí na sua casa. Lógico, se Deus quiser te capacitar, Ele vai te capacitar e te mandar para onde você quiser. Mas agora você está sendo chamado para pregar o evangelho onde você está. Imagina se cada uma dessas pessoas aqui pregarmos para 5 pessoas próximos a nós. E se você todos os anos pegar e estar ao lado de alguma vida, trabalhando intencionalmente nessa vida. E essa outra pessoa depois pegar uma pessoa e dessa daí outra pessoa pegar e formos fazendo esse crescimento gradativo de um a um. Não precisa ficar olhando como uma loucura. Ah, eu quero falar para um monte de pessoas. Isso daí é muito mais a nossa vaidade gritando do que o que deve ser feito. Tem um amigo próximo ali que você fala assim, ó, eu vou pregar o evangelho para essa pessoa, eu vou ser Cristo na vida dessa pessoa. De cuidar, de ter cuidado, porque nós somos chamados a isso. E todos nós somos chamados dessa forma. Então, nós vemos aqui de maneira muito clara essa fonte de purificação no capítulo 13. Ele diz ainda: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eliminarei da terra a idolatria, de modo que até o nome dos ídolos será esquecido. Removerei da terra os falsos profetas e o espírito de impureza. Se alguém continuar a profetizar, seu próprio pai e a própria mãe lhe dirão: você deve morrer, pois profetizou mentiras em nome do Senhor. E enquanto ele estiver profetizando, seu pai e sua mãe o matarão. Naquele dia as pessoas terão vergonha de dizer que tem um dom de profetizar. Ninguém vestirá roupas de profeta para enganar outros. Olha que interessante, as pessoas já se vestiam com roupas de profetas para enganar outras pessoas. Tal qual acontece hoje. Para você não ser enganado, leia as Sagradas Escrituras, tá? Não é qualquer pessoa que fala qualquer coisa que você deve escutar. Você deve escutar tudo aquilo que emana das Sagradas Escrituras. Se alguma pessoa olhar e quiser te falar alguma coisa, preste muita atenção, porque as pessoas às vezes falam ideias da sua própria cabeça para exercer domínio sobre determinadas pessoas que estão frágeis emocionalmente. Então, que você seja capacitado a compreender as Sagradas Escrituras para que você não seja enganado pelos desejos do seu coração. Pelos desejos do seu coração. A responsabilidade não é somente do falso profeta, é também do falso cristão que busca o falso profeta. Então, os dois são responsáveis e os dois caminharão para esse abismo. Então, que você conheça a palavra de Deus é mais do que suficiente. Não precisa ficar esperando ouvir uma voz de anjo, uma voz na sua mente, aparecer um anjo do céu. Leia essa palavra e viva essa palavra, e o nome do Senhor será glorificado. Mais uma vez, aqui tem outro fato muito marcante, do qual vocês também poderão associar ao Novo Testamento, como uma profecia. No verso 7 diz: desperte, ó espada, contra meu pastor, o homem que é meu companheiro. Diz o Senhor dos Exércitos: fira o pastor e as ovelhas serão dispersas, e eu me voltarei contra os cordeiros. 2/3 dos habitantes da terra serão feridos e morrerão, diz o Senhor. Mas restará 1/3 da terra. Farei essa terça parte passar pelo fogo e a purificarei. Eu a refinarei como se refina a prata, e purificarei como se purifica o ouro. Ele invocará meu nome e eu lhe responderei. Direi: este é meu povo, e ele dirá: o Senhor é nosso Deus. Que você também possa responder isso, porque hoje ele diz, por intermédio da sua palavra:
Você invocará o nome dele, e ele responderia. Ele dirá: Este é meu povo, e vocês dirão: O Senhor é nosso Deus. Que você possa dizer que o Senhor é seu Deus, porque ele escolheu morrer na cruz por nós. Nós estamos aqui ouvindo as Sagradas Escrituras, clamando ao Senhor para que ele ilumine o nosso entendimento por intermédio do agir do Espírito Santo, para que possamos nos curvar diante da sua grandeza e soberania. Que o Senhor haja em nós e através de nós. É isso. Mais um dia, mais um pouquinho de conhecimento acerca dessa palavra, que Deus possa fazer com que essas palavras fiquem marcadas eternamente em nossas vidas. Amanhã nós abordaremos capítulo 14 de Zacarias, depois Malaquias 1, 2 e 3, e faltará apenas o 4. Dessa forma, terminaremos as Sagradas Escrituras. Toda vez que eu termino as Sagradas Escrituras, é maravilhoso olhar e ver essas palavras do qual nós temos reverência, do qual nós dependemos para que nossa vida glorifique o nome dele. Espero que você esteja firme, que ele te capacite. Se você não começou ainda a ler a Bíblia de maneira integral, assim o faça, para que ele possa ser glorificado através da sua vida. É isso, tamo junto. Amanhã também abordaremos o artigo de número 13 do Evangelho de Jesus Cristo, das promessas do Espírito e da letra, do artigo 13 da Confissão Helvética. Leiam com bastante atenção. Se vocês tiverem dúvida, me mandem. Se quiserem conversar a respeito, estarei também aqui disposto a esclarecer eventuais dúvidas ou também falarmos acerca dessas questões. Beleza? Tamo junto. Um beijo no coração. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Não se esqueça de comentar e compartilhar com o máximo de pessoas para que possa alcançar mais vidas. Tamo junto. Um beijo no coração. Fui. Até amanhã, se Deus assim permitir.